Toda a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui de volta para mais um estudo da Palavra de Deus e desta feita vamos estudar o capítulo 23 do segundo livro dos Reis. Capítulo 23 do segundo livro dos Reis, e nós vamos ver o que aprendemos na lição de hoje. Este período em que nós estamos finalizando aqui o segundo livro dos Reis remete ao cativeiro babilônico, ao cativeiro de Judá. E nós vemos que, para acontecer o cativeiro, nós nos lembramos do livro da lei, do livro de Deuteronômio, que inclusive o livro achado, perdido, um tempo, e este livro, quando lido, mostrou o estado em que estava o povo de Deus. E Josias é um rei levantado pelo Senhor, também por profecia, ele já tinha sido anunciado, e ele vem como um grande reformador da nação de Israel. Então, a reforma, ela começa pelo culto. A reforma começa pelo culto. E também, obviamente, vai atingir a todas as áreas afetadas pela apostasia. A apostasia é esse afastamento, esse afastamento que acontece quando o povo de Deus abandona a aliança, abandona o pacto. Tudo quanto Deus falou para que eles não fizessem, eles acabaram fazendo. E aí, como consequência, nós veremos que eles vão sofrer aquilo que está no livro da lei. Eles estão sob duas possibilidades: ou bênção ou maldição. Cumprimento e obediência e fidelidade à aliança, bênção. Quebra da aliança e infidelidade, principalmente a pior das infidelidades, que Deus retrata logo abrindo os 10 mandamentos, que qual é mesmo, hein? Não, como é que tem ali por exemplo, Êxodo 20, os 10 mandamentos, qual, logo no início, o primeiro dos mandamentos ali? Quando Deus se identifica, mostrando por que ele tem direito de estabelecer aquela aliança com o povo, tá? E aí, então, ele diz algo que é muito importante, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o que diz? Falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. É isso aí, já começa aí. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou teu Deus. Eu sou o teu Deus. Então, quando... Deixa eu colocar esses dois ligados aqui. Quando Deus se identifica com o povo de Israel, deixa eu colocar aqui o link C. Aí. Quando ele se identifica para o povo de Israel, ele diz que ele, por que ele tem direito de estabelecer este concerto, esta aliança, esse pacto com o seu povo? Eu sou o Senhor teu Deus. Esse teu Deus é uma relação de unicidade ali, tem de ser uma relação bionívoca. Eu sou o teu Deus, e vocês são o meu povo. Então Israel tem que olhar para Deus como o único Deus, porque Deus olha para Israel como o único povo que, dentre todas as famílias da terra, ele elegeu, ele escolheu para ser seu povo e entrar em aliança. E tirar de onde? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, eles foram redimidos da escravidão. O que significa essa redenção? Porque redimido significa o quê? Ele passa a ter
propriedade em cima daqueles Eles, que foram... eles foram libertos, né? E Deus, para adquiri-los, entrou em luta com a nação egípcia para tirá-los de lá. Eles não saíram por conta de um decreto. Deveria ser, né? Mas Deus poderia dar um decreto e simplesmente o povo ser liberado. Não, houve um conflito, houve uma batalha, e Deus venceu pelo seu povo, mostrando a eles que ele tinha a condição, né, de tirá-los daquela escravidão, e os tirou de lá. Então, qual era a resposta? Então, aqui, o que se pede aqui? É uma resposta a isso que Deus fez. Tá? O mandamento veio exatamente. Eles estavam no estado de escravidão, foram redimidos, libertos daquela escravidão, e agora, por direito de propriedade, Deus tem direito sobre eles, mas ele quer o quê? Uma resposta desse povo. Então, quando ele diz aqui, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ele já começa a impor as suas cláusulas. Não terás outros deuses diante de mim. Então, já viu que porque interessante que do contexto em que de onde eles saem de um lugar onde havia muitas divindades. E quando nós estudamos os 10 mandamentos, estudamos o Êxodo, nós vimos que as divindades que foram derrotadas, né, do panteão lá de deuses do Egito, as divindades que foram destruídas, que foram derrotadas, e cada uma estava vinculada a alguma coisa. Aquelas pragas, elas foram destinadas e elas foram programadas e projetadas para desferir golpes mortais sobre as falsas divindades que supostamente, né, tinham os poderes que Deus mostrou que não tinham. Foram todos derrotados. E nós vimos isso de um modo bem claro na época da saída do povo de Israel do Egito. Daí então, quando nós vamos lá para Deuteronômio, o que Deus exige de Israel é uma resposta de amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, né? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro do contexto da convivência israelita, eles tinham de ter um amor, primeiramente por Deus e depois entre eles. Se eles seguissem esses dois eixos, a relação vertical e a relação horizontal de amor, ela seria uma nação ideal. Tudo que está prometido no livro de Deuteronômio se cumpriria do ponto de vista da injunção positiva da aliança. Eles seriam cabeça e nunca seriam cauda. Israel só experimentou isso por um curto período de tempo. Quando? No reinado de Salomão. No reinado de Salomão. Expansão territorial, não é? Tudo quanto eles poderiam, riquezas. A moeda do dia lá era ouro, meu amigo. Não se falava em outra coisa. Prata era supérfluo, era para os fracos, né? Ali era tudo, né, ouro, era riquezas, eram nações que estavam trazendo mais e mais riquezas para Israel. Né? Só que o próprio rei, no final, quebra a aliança. E aqui nós vamos ver resquícios da quebra da aliança por parte de Salomão. Então, hoje nós vamos estudar uma lição que mostra que esta apostasia que foi, que por um lado derrotou Israel, o reino do norte, e fez com que eles fossem expulsos da sua terra, promessa de Deuteronômio, quando vocês seguirem o caminho das nações, vocês perderão direito à terra. E agora, infelizmente, Judá, mesmo com toda essa visão, com todas essas lições históricas, entra pelo mesmo caminho e fica um pouquinho pior, né? Fica um pouquinho pior, por quê? Porque eles estão ali no centro, no coração do que sobrou, né? No coração daquilo que sobrou de pacto e de aliança com Deus. Então o reino do norte já estava praticamente
né, o território todo dominado por estrangeiros. E agora vem o Reino do Sul, que fica numa condição deplorável devido à apostasia, e essa apostasia chegou a um nível inimaginável. Depois da perspectiva dos profetas, nós veremos qual foi de fato o nível, né? Vamos ter uma visão bem mais ampla do nível em que essa apostasia chegou. Tá? E a única forma de ver com clareza a apostasia é o conhecimento através da luz que nos vem pela lei de Deus, pela palavra de Deus revelada. Tá? Então agora, quando Deus levanta Josias, Josias é um rei que vai promover uma reforma radical. Né? É um rei que vai promover uma reforma radical, porque a apostasia está profunda. Então ela precisa ser, né, lá nas raízes dessa apostasia e ir tirando, tratorando tudo para poder drenar e fazer uma limpeza nos rios, né, que correm lá da cidade de Deus. Está tudo cheio de entulho. Espiritualmente falando, é uma tragédia. Então, o rei Josias é levantado com esse objetivo, de tirar essa apostasia. Tá? Porque a apostasia ela não entra assim instantaneamente, não. É gradual. É uma fidelidade de um rei, aí veio um outro rei que é melhor um pouquinho. É melhor um pouquinho, mas não é tão bom quanto deveria ser. Né? E aí o negócio vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, até que chega um ponto em que não dá mais. A apostasia chegou a um nível que agora para tirar é muito difícil. Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Hein? Hoje em dia, né, se for feita aí não vou dizer nem uma restauração, mas uma reforma no meio do povo de Deus e dos que se dizem povo de Deus, nossa, é um caminhão de apostasia que tem que dampar, né, Ronaldo? Tem que dampar para poder arrumar um terreno baldio bem amplo, porque tem muita apostasia. E a gente vê isso no YouTube, né? YouTube está aí mostrando essa apostasia cabeluda, como dizia, né? Uma apostasia peluda, né? Que está aí, cada coisa que a gente vê que é o mesmo espanto do que está acontecendo no meio do povo de Deus aqui em Israel. É interessante que há muitos paralelos com a apostasia do povo de Deus hoje. Antes que venha a apostasia e se revele o homem da iniquidade, aí o pessoal está esperando a apostasia, alguns até ressemantizaram, dizendo que a apostasia significa a retirada do povo daqui, né, para então acontecer a grande tribulação. Até isso eles estão, até isso a apostasia está criando. É um subterfúgio para mascará-la. Né? Sendo que a gente vê, os paralelos que a gente vê com o que Josias enfrentou, se um Josias hoje tivesse para fazer uma reforma no meio do povo de Deus, meu Pai do céu, ele teria que fazer exatamente tudo isso que fez aqui. Tudo isso que fez aqui. E mais um pouquinho. Né? Porque hoje está muito mais profundo do que naquela época. E o problema? O livro da lei está perdido dentro da casa de Deus. Ali, quando eles encontram o livro da lei, eles têm condição de... o negócio está muito feio. E nós já estamos sob sentença. Então nós temos que ver a profetisa, né, que foi usada, mostrando que eles já estavam sob sentença, porque o pacto já tinha sido quebrado. Mas quando Josias vai realmente confrontar a situação, aí o que é descrito nesse capítulo 23 mostra o nível profundo e vasto em que a apostasia mergulhou o povo de Deus. Sim, evangelista Reginaldo. Só uma pergunta. Quando a gente fala sobre essa apostasia, a gente vê que eles estavam fazendo ídolos, queimando seus filhos. Uhum. O senhor acha que tem o mesmo peso para a apostasia que tem acontecido hoje? Bem, primeiro que eu não acho, né? Isso aí eu vou entrar pelo lado do achismo, né? E tem cheio de achólogos hoje aí. Estou brincando, eu aproveitei o gancho do seu acho. O que nós vemos hoje, em termos de apostasia, né, daqueles que se dizem povo de Deus, tá?
nós vemos que se tem o mesmo peso, tem um peso muito mais severo ainda, muito mais grave. Por quê? Porque da mesma forma como eles tinham a palavra de Deus orientando as coisas que não deveriam fazer, hoje nós temos também a mesma coisa. Só que a complacência vem quando se abandona a palavra de Deus. O abandono à palavra de Deus é que faz com que o povo mergulhe nessa apostasia. A apostasia é esse afastamento daquilo que é correto, daquilo que é estabelecido na aliança. E a nova aliança hoje está abandonada em vários setores, tá, do evangelicalismo contemporâneo. Por conseguinte, nós vamos ver que nós vemos que há uma necessidade de uma reforma. E hoje em dia nós estamos no nível mais profundo. Precisamos de uma restauração de tudo para que tudo volte a ser como era segundo o Novo Testamento. Tá? Então hoje esta apostasia ela é predita, aí o pessoal está esperando. Onde é que tem apostasia no meio do povo de Deus hoje? Onde é que vem? Ué, vai procurar. Onde é que tem o diácono Darlan? Tem apostasia hoje? Tem apostasia hoje? O que é apostasia? É esse afastamento. A apostasia hoje está num nível similar. Vamos ver as similaridades à medida que nós fomos estudando aqui. Ah, pastor, mas hoje não tem ídolos, não tem não? Hoje não tem ídolos. Tá? Hoje tem coisa feia aí no meio do povo de Deus. Mas o saudoso Tim Keller, né? Timothy Keller, ele escreveu um livro, Falsos Deuses. Esses falsos deuses, nesse livro Falsos Deuses, ele aponta de um modo muito claro, tá, quantos deuses hoje estão competindo com o Deus verdadeiro, assumindo o lugar. Hoje pode não ter dessas divindades, e até em alguns lugares tem, né? Mas em muita coisa que hoje foi introduzida no meio do povo de Deus, que substitui aquilo que a própria palavra ensina. Então, coisas que deveriam estar, não estão. Eles jogaram fora. E coisas que não deveriam estar, e eles colocaram no meio do povo de Deus, isso aí é apostasia. Seguindo o mesmo modelo, o mesmo padrão, a igreja pode até dizer hoje, igual aquela igreja do Novo Testamento, que estava ali no Apocalipse, né? Recursou, de nada tenho falta. Do ponto de vista econômico, muitas igrejas aí estão com uma estrutura econômica fabulosa, extraordinária. Tem de tudo. Mas o nível de fidelidade à palavra de Deus. Pobre, cego, miserável e nu. Esse é o estado que muitas igrejas estão. Então, Josias precisa estar nas ruas hoje. Né? Josias precisa estar nas ruas hoje. Há uma necessidade. Isso a gente vê, comparativamente, que aconteceu na época da Reforma Protestante. Muitos Josias foram levantados para poder tirar a igreja daquela grande apostasia que estava naquela época. Aí, dentro das coisas mais gritantes que se viu naquela época, havia um abuso dos mais terríveis, né? As indulgências, né? O pessoal comprando terreno no céu, pagando por dinheiro o preço dos seus pecados, e uma série de outras coisas que eram realmente absurdas, né? E pagando para alguém que passou para a eternidade sem condições de ter passado, então para poder expurgar o pecado dele lá. Então essas coisas todas estavam em voga, até que os reformadores foram levantados, e em cada país específico, Deus levantou homens para poder trazer a palavra ao povo. Qual foi a estratégia para que a palavra de Deus não chegasse ao cidadão comum, à pessoa comum? Qual a estratégia que o inimigo armou? As missas do catolicismo que era a chamada igreja, né? A igreja de Roma, era a igreja da época. Elas eram celebradas em latim. Para começar, eram celebradas em latim. Então o povo entrava na missa, ouvia os cânticos gregorianos lá, tudo em latim,
né, ouvia o louvor em latim, a pregação era em latim, aí saiu lá latindo, né? Sem nenhuma instrução para o seu entendimento, né? Qual foi a tônica? Como Deus começou a mudar esse quadro? Hein? Levantando homens para traduzir a Bíblia para a língua do povo. Aí a Bíblia começou a ser traduzida, foi traduzida para o inglês, depois para o alemão, para o francês, e foi sendo traduzidas para o vernáculo, para a língua do povo. Aí o povo começou a ter acesso à palavra de Deus. E o povo começou a ter acesso à palavra de Deus, e liam com uma sede tremenda, e os homens de Deus expunham as Escrituras. Zwingli, por exemplo, em Zurique, ele começou a fazer uma exposição do Evangelho de Mateus, falando da língua do povo, o texto para que o povo entendesse o que estava sendo ensinado. Isso irrompeu um grande avivamento ali no meio do povo, que começou a ter acesso à palavra da sua língua materna e começou a entender. Aí a palavra lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Aí o povo começou a, daqui a pouco, ter a possibilidade de, pelo menos, ouvir a palavra na sua língua. Então, em Genebra, João Calvino também, fazendo exposição versículo por versículo, vindo lá de Gênesis, e expondo a palavra de Deus. Hoje nós temos aí, aqui embaixo você vê na biblioteca aqui, 22 volumes com todos os sermões que foram pregados por João Calvino. 22 volumes. A obra completa de Martinho Lutero são 55 volumes. Só de mensagens, pregações e exposições da palavra. O que provocou esta reforma na época? A exposição à palavra, o acesso à palavra de Deus. E muitos pagaram com a própria vida. Nós vamos ver exemplos aqui de alguns que pagaram com a própria vida por traduzir a Bíblia na língua do povo. Os tradutores, os primeiros tradutores, tiveram essa grande oposição do sistema que estava dominando na época, porque não queria que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Porque quando o povo tem acesso à palavra de Deus, essa palavra fala por si mesma ao coração, e aí então esse impacto de renovação, de pacto, de renovação da aliança, de renovação do concerto feito com Deus. Então, hoje o estudo é muito sintomático, porque a reforma no tempo de Josias, quando ele ajunta o povo e renova esse pacto, essa aliança feita com Deus, é também um espelho para como isso pode acontecer e deve acontecer nos nossos dias. A palavra, ela se torna a bússola, ela se torna, você não anda sem direção, ela mostra o caminho. Agora, quando ela vai revelando, muitas coisas, obviamente, têm que sair. E hoje, quando se fala em apostasia, nós vamos ver que, se for fazer uma limpeza, é difícil o povo entrar no nível e no prumo do Novo Testamento. É muito difícil. Então, que o estudo de hoje seja de bom e grande proveito para nós. Vamos então aqui, o nosso estudo de hoje, dia 23 de junho de 2024. Josias ajunta o povo e renova o pacto com o Senhor. Segundo livro dos Reis, do capítulo 23, de 1 ao 20. E do versículo 19, que é o nosso texto áureo, texto de ouro, diz: demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Ele lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. Então, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Quais os homens de responsabilidade que o rei Josias convocou, para onde eles foram, homens e meninos, e o que foi lido aos ouvidos deles? Então aqui, nos versículos 1
começar por Almeida Revista e Corrigida, os versículos 1 e 2, nós temos o seguinte. Um pouquinho aqui de... Aí. Nós temos aqui o capítulo 23, tá? Que vai ser numa sequência aqui do capítulo anterior. Se vocês recordarem aqui, né? Tem uma sequência aqui, quando Josias recebe aquela palavra, né? Ele recebe aquela palavra da parte de Deus, e o Senhor diz para ele que tinha ouvido, né? E diz: pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta ao rei, a resposta. Aí então, o que Josias faz? Qual a diferença da reação de Josias para aquele rei que chegou? Não vai acontecer nos meus dias, né? Tá tudo bem. Quem foi esse? Josué, lembra? Ezequias. Não vai acontecer nos meus dias, então tá tudo bem. Não. Ele recebe esta palavra, e o que está ao alcance dele, está dentro da sua possibilidade de ação, ele age. Né? Ele age. Então isso é que é o mais importante, o contraste entre as ações desses dois reis. Um recebe uma palavra seríssima, dizendo que o juízo viria, e ficou conformado. Não vai acontecer nos meus dias, então que a geração futura segure a onda, né? Que a geração futura sofra o impacto dessas injunções negativas da parte de Deus. Eu estou tranquilo porque não vai acontecer nos meus dias. Josias podia agir do mesmo jeito. Poderia reagir do mesmo jeito. Não vai acontecer nos meus dias, então vou viver a minha vida, desfrutar ainda do que eu tenho, até o momento em que Deus me chamar, e ponto final. Ele poderia ter feito assim, né, Diácono Ronaldo? Poderia ter feito assim, porém ele não fez. Aí vem o capítulo que nós vamos estudar hoje, e estamos estudando hoje. Tá? Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e Jerusalém se ajuntaram a ele. Vaishlar Hameler, e o rei enviou, tá? Vaias Fu, e eles se reuniram, Elav, com ele ou a ele, quem? Kol Ziknei Yehudá, todos os anciãos de Judá, Jerusalém e Jerusalém. Tá? Jerusalém que é uma metonímia para todos os moradores, tá? Todos os moradores daquele lugar. E o verso 2 diz: Vaiá al-Hameler, e subiu o rei para onde? Para onde? Beit Adonai, para a casa de Beit Adonai. Beit Adonai é para a casa de Deus. Vechol ish, interessante que aqui é utilizado Vechol ish Yehudá, e todo o homem, literalmente, todo o homem de Judá, né? Porém aqui percebe-se que este singular, Vechol ish, é usado pelo plural. Daí quando você tem, na hora de traduzir, todo homem de Judá, todos os homens de Judá, geralmente se traduz assim. No interlinear aqui você percebe que ele coloca uma possibilidade, man ou men, tá? Singular e plural. Tá? E mais, Vechol Yoshvei Yerushalayim, e todos os habitantes de Jerusalém. Yerushalayim aqui está sempre dessa forma defectiva, tá? É uma forma defectiva de escrita, quando você tem aqui o Hirik Men, tá? Yerushalayim, mas aí sempre é escrito nessa forma defectiva,
Tá? Que se fosse ler de Jerusalém, não, mas é Jerusalém. Jerusalém shel zahav shel nechosher. Lembra do nechosher? Vamos lá. Jerusalém de ouro. Não é? Então, Vechol Yoshvei Jerusalém Ito, e todos os habitantes de Jerusalém com ele. Aqui o et, aqui é a preposição com. Tá? Então, Ito é com mais hu, né? É o et mais hu, então fica Ito, que é com ele. Veha Kohanim, e os sacerdotes. Veha Neviim, olha as classes de pessoas que foram chamadas. E os profetas. Vechol Ha'am, e todo o povo. Lemikaton, aqui desde o mais pequeno, até aqui, le, mi, e katon, é uma forma conjunta, desde o mais pequeno, tá? Aí vem ve'ad gadol, até ao maior. Então, está mostrando aqui que todas as faixas etárias, todos eles estavam ali reunidos. Tá? Lemikaton ve'ad gadol também tem essa expressão que pode significar do grande, do pequeno ao grande, tá? Em termos de classes sociais. Mas aqui, especificamente, é indicativo de faixa etária. Do menor, desde a criancinha, até o mais velho, até o maior. Aqui. E então, mostrando que a intenção era reunir toda a população. Toda a população, desde crianças pequenas até os mais velhos, deveriam todos estar ali reunidos. Tá? Vaikra ve'oznehem, e falou aqui, no caso, ele leu aqui, no caso do verbo ler, likrot, né? E leu aqui aos ouvidos, né? Aos seus ouvidos, aos ouvidos deles, tá? Ve'oznehem, aos ouvidos deles, et kol divrei sefer abrit, e todas as palavras do livro. Tá? Aqui temos uma relação construta, tá? Temos a preposição, temos o indicador de objeto aqui, kol, substantivo aqui comum singular construto, e substantivo comum masculino, davar, e aqui está no construto, devrei. Sefer, tá? Mas Sefer também está aqui no construto, e a Haberit, ou no hebraico moderno, Haberit, ou Haberit, que é o livro do concerto, do pacto, da aliança. Tá? Então, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, né? E onde estava esse livro? Onde estava esse livro? Hanimtsa. Onde estava? Hanimtsa. Beveit Adonai, que estava na casa do Senhor, o que se achou na casa do Senhor. Daí, o que foi a mola mestra, o que proporcionou, o que produziu as palavras que ele ouviu, que foi comunicado a ele da parte de Deus. A profecia provocou nele algo totalmente diferente daquilo que aconteceu com Ezequias. Ezequias, tá tudo bem, não vai acontecer comigo. Não, tá. Né? Aí é igual o evangelista Reginaldo, chegar, vem um problema aí, mas não é comigo. Josué e o Ismael que resolvam lá na frente, e a Raquel, né? Eu vou dormir em paz com meus pais. Né? Foi assim que reagiu
Ezequias, mas Josias tomou uma posição totalmente contrária. Ele vai, reúne os anciãos, os responsáveis, e chama ali, né, a casa do Senhor com todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, né, todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, né, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está mostrando para o povo, olha, todas essas palavras que Deus falou contra nós estão escritas nesse livro aqui. Então nós temos que prestar atenção. Aí o livro foi lido, aí pronto. Aí veio o conhecimento. Pela lei vem o conhecimento de pecado. Aí eles foram despertados, e então uma nota brilhante aqui para o rei Josias. A sua reação diferente em relação a Ezequias. E o modo como esta profecia não levou nem para ficar, como se dizendo, né, acomodado, né, mas não. Ele viu que tinha um trabalho a ser feito. Tem problema, o livro está dizendo que tem problema. Quem sabe Deus muda essa condição? Quem sabe Deus pode mudar essa sentença? Então vamos trabalhar e vamos tirar essa apostasia daqui. Vamos limpar, vamos fazer uma purificação. Tá? E é exatamente isso aí que vai fazer toda a diferença. Ele entra para a história como um rei reformador, como um rei que vai levar o povo de volta à palavra de Deus. Tá? Mas tem muito trabalho para ser feito. Então vamos à segunda pergunta. Por causa do nosso tempo, eu não vou ficar lendo o texto todo em hebraico, traduzindo, porque nós vamos ganhar tempo aqui, né? Se fosse uma aula que a gente pudesse ficar, né, com bastante tempo e tal, aí nós poderíamos ir com mais profundidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, como é, hoje nós temos a nossa tradução na língua portuguesa e em várias versões, e não sabe o trabalho que dá. Primeiro, para aprender a língua, saber, né, o idioma antigo aqui, o hebraico bíblico é um idioma antigo, então precisa estudar em profundidade para poder saber, para chegar a isso aqui, né, um trabalho muito grande. Tá? E obviamente nem todo o trabalho de tradução é um trabalho perfeito, principalmente feito por um homem só, é muito, muito difícil. Então hoje nós temos visto que as comissões têm separado pessoas que são especialistas às vezes num livro, já escreveu um grande comentário. Então aí ele vai, né, e com base no que ele estudou profundamente, ele tem uma noção clara do que o texto quis dizer na língua original, principalmente nos pontos obscuros. Tá? Então aí nós temos especialistas aí em Daniel, especialistas em Ezequiel, em Jeremias. Então os comentários que eles fazem, geralmente eles mesmos traduzem para poder produzir o comentário. Então eles mergulham fundo no texto original e aí trazem, né, uma série de nuances de sentido que geralmente são perdidas na tradução, embora a tradução seja, né, você tem aí uma precisão aí de 95%, né, mas tem detalhes que muitas das vezes, né, são importantes e que o texto não mostra. Mas prestem atenção que tem os novidadeiros aí no YouTube, dizendo, tá vendo esse texto aqui da gente, mas ele não significa isso não. Aí dá um negócio lá, tira lá um troço não sei de onde, né? Tira um troço não sei de onde, né? Aí você fica assim meio doido, né? Estava lá ouvindo essa semana dois chamados professores, são aqueles, usando o hiperpleonasmo, né? São aqueles professores que se autonomearam-se a si mesmos, né? Se autonomearam-se a si mesmos, de professores, de grego. Aí fizeram lá uma tradução meio doida lá de João capítulo 1, né, dizendo que enarche ali não deve, você sempre ouviu que foi traduzido no princípio. Aí o sujeito vai apresentar uma noção nova. Aí, em princípio, é como se fosse assim, em princípio de conversa. Aí, como é que é? Quer dizer, aí os caras apresentam isso lá, né, e dizendo que são professores de grego. Aí você ouve aquele negócio e fica assim, poxa, então quer dizer que no princípio não está certo, não está errado. E ele dá as razões dele lá, porque o substantivo archei, enarchei, enhologos, aí ele diz que ali o substantivo está sem, né, o artigo, então não pode ter o
o princípio, é em princípio. E aí ele faz uma salada que quem não conhece, ouve aquilo e já começa. Bem, olha, a Bíblia tem que ter traduzido de novo aqui, porque isso aqui está errado, porque aí está cheio de troço assim. Né? Aí o professor Giovanni, um amigo meu, ele sempre quando pega essas deixas assim, ele já faz logo um vídeo. Bem, vamos lá, gente. E traduzir anarquei, enrologos no princípio era o verbo, a palavra está errado. Aí ele já faz um vídeo ali e mostra, né, gramáticos, mostrando por que aquilo tem que ser traduzido no princípio. Está apontando para quê? Está apontando para Gênesis. Né? E ali tem uma expressão que é usada na própria Septuaginta, quando traduz Bereshit, que também não tem o artigo ali, né? Não tem Bareshit, é Bereshit, sem o artigo. Né? A Septuaginta, que é a primeira tradução feita, a tradução para o grego, tem Enarchei. Daí João 1:1 está remetendo a Gênesis 1. E ali você tem o quê? É o princípio absoluto do tempo, do espaço, da matéria, de tudo. Ali é o princípio, né? Quando começa tudo na criação. Então, por conta disso, é traduzido no princípio. Tá? Tem alguns aspectos gramaticais que a gente não vai dar aqui. Só para mostrar que tem muitos doidos aí, né? Um pessoal meio... Né, que quer dizer que sabe que todo mundo é professor disso, professor daquilo outro, e cuidado com essa turma, né? Cuidado com esse pessoal. Então é muito bom ter esse cuidado, tá? Então era no princípio. Bem, então voltemos aqui depois dessa digressão. Cuidado com os doidos que estão por aí, com os professores autonomeados, e vamos aqui. Os objetos que deveriam ser tirados. Versículos 3. O que o rei fez junto à coluna, e todo o povo o apoiou. O que o rei mandou que os sacerdotes tirassem do templo, e o que foi feito aos objetos tirados. Daí, vamos ver onde tinha penetrado esta apostasia. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto. Aqui, concerto, pacto ou aliança, tá? É importante aqui a palavra brit, né? Ela é utilizada aqui e ela tem sentido de concerto, de pacto, de aliança, tá? Que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto, ou seja, todo o povo concordou. Né? Todo o povo concordou com esta aliança. A NAA já vai trazer essa expressão, vai ser traduzi-la desse jeito. Então, quando se fala aqui em guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos, são 3 categorias que são apresentadas aqui, e tem outras, né, que são apresentadas, inclusive eu fiz até, recentemente escrevi um pequeno artigo sobre isso, baseado no trabalho do Adam Clarke, no comentário de Adam Clarke, quando ele comenta o Salmo 119, aí ele mostra os termos que são utilizados no Salmo 119, para referir-se à lei. Então ele fala sobre mandamento, testemunho, estatutos, juízos. Então todas essas palavras são utilizadas para mostrar algum aspecto, alguma faceta da lei. Porque o Salmo 119 é um salmo acróstico, alfabético, com o objetivo de exaltar, né, a lei de Deus. E dentro dessa lei tem esses aspectos, tem os mandamentos, tem os testemunhos e tem os estatutos. Que são mandamentos, testemunhos e estatutos? Não vou parar, vou deixar você me pensar e responder. Quando se fala em mandamento, que é um mandamento? O mandamento é uma ordem a ser cumprida. Então, quando se fala em uma ordem a ser cumprida, esta ordem ela vem por alguém que tem o direito de dar essa ordem.
Aí nós temos as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, que são o quê? São palavras estabelecidas a partir de quê? Essas ordens são estabelecidas a partir de quê? Conforme nós vimos no início do capítulo 20. Com base em quê que Deus dá ordem ao povo? Eu sou o seu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu tirei vocês da casa do Egito, da casa da servidão. Então, não terás outros deuses diante de mim. É uma ordem que é dada. Que aqui nós vamos ver que é uma ordem quebrada. Eles colocaram outros deuses diante de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Eles importaram várias imagens de escultura. Várias divindades pagãs e colocaram lá, pasmem, até dentro da casa de Deus. O profeta Ezequiel mais tarde vai dar um quadro panorâmico de lá do interior do que estava acontecendo dentro do templo. E, né, a cada susto que o profeta levava, você fala: não, filho do homem, fica calmo, porque ainda vem coisa pior. Isso aí não é o pior, não, ainda vem mais coisas ruins aí, você vai ver. E estão lá as mulheres chorando por Tamuz, né, e os homens virados de costas lá para adorar as divindades, os astros celestes e tudo mais. Ainda bem que eles não tinham o telescópio Hubble, porque se eles tivessem o James ou o Hubble, aí as divindades seriam bem mais sofisticadas, né, professor James? Uma visão que se tem do panorâmica, né? É algo assim estupendo, extraordinário. Então, deixa eu ver aqui na frente. Esse livro aqui é fenomenal. No princípio, é de um PhD, um engenheiro. Deixa eu ver se eu treino algumas coisas. Vale a pena, vocês têm que ler esse livro. Principalmente os jovens que estão na escola agora estudando biologias, e física, e química, e etc. Principalmente biologia. Precisam ler esse livro aqui do Walt Brown, Dr. Walt Brown. É um livro fenomenal, excelente. Aqui é como a biologia, por exemplo, e a astronomia deveriam ensinar, né, as coisas. Aqui, os planetas, aqui vai ter algumas fotos do telescópio Hubble. Aqui. Aqui, ó. Dando para ver aí? Isso aqui são imagens que foram capturadas, algumas das imagens capturadas dos astros. Hoje a gente não tem nem noção, né? A gente só tem essa imagem aí bem poluída, né, por causa da poluição. Hoje o céu não vê. No interior, alguns lembram, Maurício deve lembrar lá, as estrelas, a quantidade de estrelas que nós vimos lá, sem poluição, não é Fred? Mas muitas estrelas mesmo, um negócio assim, assustador. Hoje em dia você vê um ou outro assim, pingado, porque a poluição já praticamente bloqueou essa visão. A irmã deve ter visto já, né, no interior aquela coisa, mas que céu diferente desse que a gente vê hoje aqui. Meu Deus, é uma coisa extraordinária. E aqui, com o telescópio, olha as imagens que eles estão capturando, além disso que a gente vê a olho nu. Né? Olha só como são as visões que se tem, né, das galáxias, das estrelas, das nebulosas aqui, uma série uma galáxia espiral e muitas e outras fotos que estão sendo mostradas hoje. Então, ainda bem que na época eles não tinham isso, senão você imagina o tipo das divindades que eles iam fazer lá, né? Mais sofisticado até. Mas é muito lindo mesmo. Vale a pena vocês aí, ó, tá? Vamos ler esse livrinho aqui, é bom, muito bom. Vou passar para vocês, em casa tem, muito bom. In the beginning, no princípio. No princípio. Walt Brown. Tem um website dele também, ele disponibilizou o livro dele todinho lá no website. In the beginning. Evidências convincentes para
A Criação e o Dilúvio. Muito bom, esse livro é excelente. Tá? Vai ser um tema que a gente vai abordar lá no programa do Marcos Eberle, doutor Marcos Eberle, doutor em Química, pós-doutorado, ele tem uma série de cursos, prêmios, um cientista muito bom, crente. Então, no dia 17 de outubro, já estou convidado para nós começarmos a falar sobre o capítulo 1 de Gênesis. Então, falar sobre o princípio dentro da perspectiva do texto hebraico, dentro da perspectiva da física, da astrofísica, da astronomia, e uma série de perspectivas importantes, da matemática. E aí nós vamos falar lá. O foco do programa é esse. E com um ganho a mais do conhecimento do texto na língua original. Vai ser fascinante, vai ser muito bom. Dia 17 de outubro, está marcado. Bem, vamos voltar aqui então. Então, os mandamentos são dados exatamente com base em quê? Com base na autoridade daquele que ordena. Um chefe tem lá uma série de princípios dentro da empresa. Quando o funcionário entra na empresa, o que ele faz? Passa aquelas ordens para o funcionário que está. Ele vai assumir aquele compromisso. Olha, que é assim, assim. Tem horário de almoço, o intervalo aqui para o café da tarde é esse, o almoço é esse, a saída é no horário tal, né? Nesse período não se pode ficar ausente do setor de trabalho. Essas normas, essas regras, que na realidade, quando elas são impostas nesse sentido de autoridade, elas são os mandamentos, aquilo que se manda fazer, se ordena. E em termos de, quando se fala em estatutos, é exatamente esse modo de comportamento que a nação de Israel deveria ter. Tá? Isso é uma das coisas muito importantes. Tá? E tudo isso aqui foi jogado na lata do lixo, com tudo nas mãos. Pra você ter ideia, eles não tinham nem conhecimento da palavra de Deus. Estavam completamente afastados da palavra de Deus. E por não terem conhecimento da palavra de Deus, o que ocorre? Aí vem a apostasia. Então, tudo que Deus diz para não fazer, eles estavam fazendo. Tá? O objetivo de Deus, depois de tê-los tirado da terra do Egito e introduzido para uma terra que mana leite e mel, que é onde eles estão agora, né, era que eles servissem a Deus, amassem os estatutos de Deus, amassem os testemunhos de Deus, amassem os mandamentos e os juízos de Deus. Eles tinham que amar. Isso aí tinha que ser feito o quê? De todo o coração, de toda a alma, de toda a interioridade deles. Isso não era uma coisa assim que via de fora para dentro, como que não falasse absolutamente nada no interior deles. Não, peraí, eu sou um ser redimido do Egito, da escravidão do Egito. Então agora Deus tem o direito de propriedade. Ele está me convocando a fazer isso, mas eu tenho que dar uma resposta de coração para Ele. A minha interioridade tem que reconhecer isso e em gratidão eu fazer isso com o maior prazer. Está percebendo, Joana, como é que é? Esse mecanismo não funcionou, porque à medida em que eles foram se distanciando da palavra, um reino após o outro, todos eles distantes da palavra, eles acabaram entrando pelo mesmo caminho das nações, da superstição. Aí acabaram trazendo tudo de ruim que as nações produziam, e agora eles vão sofrer as consequências. Mas Josias se levanta com o impacto da palavra de Deus para fazer essa reforma prodigiosa, que é uma das mais abrangentes registradas aqui na palavra de Deus. Então, recapitulando aqui as perguntas, né? O que o rei fez junto à coluna e todo o povo apoiou, o que o rei mandou que os sacerdotes tirassem do templo e o que foi feito aos objetos tirados. Vamos lá a sequência. Vamos pegar aqui a linha A.
Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Todos esses utensílios estavam onde? A casa de Deus. Estavam dentro da casa de Deus. E aqui a palavra é utilizada Rehal. Rehal é o templo de Deus aqui, a casa do Senhor, o templo do Senhor. E eles os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Aí o que nós vamos perceber? Aqui. Olham as coisas das divindades pagãs que tinham sido feitas e introduzidas no templo do Senhor. Então, qual era a agravante aqui? Não foi só o estabelecimento das divindades, né, que tem ainda lá atrás um antecedente, né, salomônico aí. Lembra que Salomão fez deuses para todas as divindades? Né? Fez as divindades. Só que agora, esses utensílios estavam onde? Dentro da casa do Senhor. Então, o que estava havendo ali? Uma mistura do culto do Senhor com os seus estatutos, aquilo que deveria governar a ordem do culto. Isso estava misturado com o culto pagão. O paganismo dentro do lugar sagrado, onde deveria Deus ser adorado com as normas que ele estabeleceu. O paganismo se infiltrou ali. Então a apostasia trouxe essa mistura. Tem lá o templo do Senhor e as coisas de Azerá, de Baal, tudo colocado ali já dentro do templo. Tá? E isso faz com que Deus, obviamente, seja provocado a ira. Né? Seja provocado a ira. Por quê? Porque é como é uma afronta que é feita a Deus, né? É uma afronta de tal modo que esta afronta, ela precisa ser confrontada. Então, como é que a reforma começa? Eles vão, identificam esses objetos e tiram e vão queimar esses objetos. E levar lá para Betel. O que tinha em Betel? Era um lugar de adoração pagã. Então, tinha que sair dali. Pelo menos o território que estava devotado ainda a Deus, né? Porque o reino do norte já estava entregue ao paganismo. Então, esse lixo aqui vai para lá, para aquele altar lá de Betel. Né? E tinha uma profecia quanto ao altar, não tinha? Então, está tudo caminhando para o cumprimento dela. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Quais as coisas que os sacerdotes queimavam? Incenso, os quais o rei Josias os tirou do templo, e onde foram queimados e onde o pó foi lançado. Versículo 5 a 6. 5 a 6. Então, onde é que lá? N-A-A. 5 a 6. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá. Então, em todas as cidades que estavam sendo os bairros ali, cada um tinha o seu lugar de adoração, e aí eles estabeleceram sacerdotes para promover esse culto idólatra em Judá. Aí, então, esses sacerdotes foram, qual o termo usado aqui na NA? Destituídos. Destituídos. Porque os seus lugares de adoração seriam destruídos. Isso está no bojo da reforma, tá, que acontece aqui. Tá? Então, essa destituição, ela já começa cumprindo o quê? Vocês não são sacerdotes do Senhor.
já que não são sacerdotes do Senhor, eles têm de ser destituídos. Tranquilo até aí? Mas quem foi que estabeleceu esses sacerdotes? Os reis de Judá. Está aqui, ó. Os reis de Judá haviam escolhido esses sacerdotes para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Então, observa bem que estavam ali, né, aos arredores, ali, aqueles cultos idólatras estabelecidos. Bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Ia ser maior se eles tivessem um telescópio Hubble naquela época, né? Ia aumentar enorme o número dessa idolatria aí. Então, o que nós percebemos aqui? A apostasia está sendo refletida com a quebra de qual mandamento? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Vem outro. Não farás para ti imagem de escultura. É claro o texto. O texto dos 10 mandamentos aqui é claríssimo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, eles tinham feito, nem embaixo na terra, tinha um Baal, tinha Azerá, e outras divindades que serão citadas. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então tem uma sentença já traçada, e essa sentença, se não houver um arrependimento, ela pode ser inexorável, vai cumprir sem condição de retorno da parte de Deus. E aqui, onde foram queimados e onde o pó foi lançado. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Azerá, que levou-o para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó. Então tinha uma estátua lá da deusa Azerá que foi levada para ser queimada no vale de Cedron. Nós estivemos lá em 1987. E onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Que lançou sobre a sepultura, vamos ver, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Então, esse é o sentido aqui tensionado do texto hebraico. Verso 6. Aqui, Al-Kever, né, sobre a tumba dos filhos do povo, literalmente, Bnei Ha'am, dos filhos do povo. Era um cemitério público, tinha o cemitério dos reis, tinha os cemitérios separados, e aqui é o cemitério público, o cemitério do povo comum, povo simples. Próxima pergunta. Estão acompanhando bem? Estão acompanhando bem? Próxima pergunta, vamos lá. O que havia no templo e Josias os derrubou? O que estava às portas que foram derrubados? E o que os sacerdotes não faziam? O que eles faziam? O que não faziam? O que eles faziam? Vamos lá. 7 a 9. Vou ler logo aqui
NA. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais. Como é que está na revista corrigida? Os rapazes escandalosos, né? Prostitutos cultuais. Isso aí é uma importação do paganismo que estava dentro de Israel. Né? Dentro de Israel. Naquela época, hein? A prostituição cultual, né? Que envolvia tanto prostitutos e prostitutas cultuais, que serviam aos deuses através da prostituição dentro do templo dos deuses pagãos. Aqui, então, você vai ver que isso estava também, era a apostasia dentro do lugar sagrado na casa do Senhor. Hoje, no meio do povo de Deus, hoje, será que tem isso? Do povo que é chamado de povo de Deus? Né? Tem isso também? Tem, Maurício? Tem não? Não, o que não tem? Rapaz, você vê lá no São Paulo, lá, chegou lá em São Paulo, meu Deus do céu, tem lá uma igreja de gays e lésbicas. Igreja como é que eles chamam lá? Metropolitana. Contemporânea. O pastor é casado com outro homem. Tá. E o outro lá, você vê como é que é a apostasia. É que o pessoal está esperando uma apostasia, eu não sei para quando que eles estão querendo esperar uma apostasia. Aqui você vê o que é apostasia. Hoje o cara dizendo, quem é hétero casa. Por que vocês que são homo não casam? Vocês têm que casar, não pode viver misturado não, amaziado não. Vai ver aí. O sermão dele, ele fala... Você ouviu essa? Aqui não é bagunça não. Aqui não é bagunça não. Vocês têm que casar. Eu falei, gente, o pessoal está esperando uma apostasia que apareça aí. Isso aí é a apostasia da mais grossa, do jeito que está aqui, na época de Josias. Os rapazes escandalosos aqui, são os prostitutos cultuais, estão aí. Estão aí. E o pessoal ainda está esperando até que venha a apostasia. A apostasia já está aí na cara de todo mundo, e eles já estão esperando vir a apostasia. Se falasse uma coisa aí na década de 50, de 60, de 70, ninguém podia imaginar um negócio desse. Lembra, Ruth? Hoje está aí, E estão lá adorando a Deus, lá, diz eles. Né? Hoje tem até culto pet, né? Cachorro lá adorando. Fiquei impressionado. A banda tocando lá e o cachorro lá, adorando lá. Falei, gente, e o pessoal está esperando a apostasia para daqui a 100 anos. Está aí, está tudo aí. Isso não é profanar? Profanação da mais grossa que existe, exatamente o que estava acontecendo aqui. Mas logo vem o quê? O juízo. E aí que está o grande problema. Então, os rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, então os prostitutos e as prostitutas cultuais estavam ali. Tá? E o serviço deles era exatamente isso. Eles faziam as tendas, aquelas mulheres teciam tendas para o poste, para o ídolo, da deusa Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso. Que diz que dos mais baixos fez sacerdotes dos altos. Olha aqui, essa baixaria toda aí, que está aí. E aí Josias promove uma reforma radical. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos, em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba, derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Então está aqui a localização direitinho, e ele derrubou todos esses altares. Então foi um rebuliço enorme, né? E os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor, em Jerusalém, mas comiam os pães ázimos ou pães sem fermento,
no meio dos seus e de seus irmãos. Então, aí que você vai ver que é uma mistura, né? É uma mistura. É uma mistura. Eles estão aqui, ele traz, embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermentos junto com os sacerdotes, seus colegas, seus amiguinhos. E aí o que acontece? Nós temos uma mistura. Aí Deus gosta de mistura? Não. Então nós temos aqui uma mistura, é o sagrado com o profano e a profanação do sagrado e tudo ali, tudo irmanados, né? Eles são todos irmanados. Né? Mas não se assuste não que tem coisa pior ainda aí. Vamos à próxima pergunta. Está dando para acompanhar aí? Está dando para controlar a náusea? Né? O enjoo? Mas vem mais. O que os filhos de Israel faziam em Tofete, que o rei Josias profanou? E o que era dedicado ao sol, e ele queimou? E onde ficava o camareiro, e ele o tirou? Agora, vamos lá. Os 10 e 11. Vamos aqui na NA. Josias também profanou Tofete. Tem algumas profecias aqui falando sobre o Tofete, lá na frente, Jeremias 7:30 a 31, tem um oráculo profético, no capítulo 19, versículos 1 a 6, do 32, versículos 34 a 35, são referências aqui a esse. Então, Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inon, no português, para que ninguém queimasse o seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Cavalo dedicado ao sol. Então, o culto pet lá também, agora tem o culto aqui dos cavalos. A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natan Meleque, ou Natan Moloque, como está na outra versão, é uma dádiva de Moloque, ele era o camareiro, o eunuco, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. Então tinham carros e cavalos, carruagens no caso, dedicadas ao sol. Ficava ali pertinho da casa do Senhor. Então o mal já estava dentro, nas redondezas, e tudo numa apostasia. E se Moisés visualizasse, né, o que ele falou para poder prevenir esse tipo de coisa, e agora vendo isso tudo acontecer, né, ele ficaria bem chocado. Bem chocado. Mas ele teve já suas experiências lá e viu de que o povo era capaz, né, naquela época mesmo. Então os carros e cavalos dedicados ao sol foram queimados. Foram queimados. A reforma que o rei Josias promove é uma reforma radical. E quais as obras do rei Acais de Manassés e as obras de Salomão que Josias destruiu? E o que Josias quebrou e encheu de ossos de homens? Versículos 12 ao 14. Nos diz assim a palavra de Deus, do 12 ao 14. E o rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços e tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam ao leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição. Aqui está falando aqui do Monte das Oliveiras, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote. Então, quem? O homem mais sábio,
tinha construído também. Ele fez casa para os deuses de todas as suas mulheres. Então, vocês imaginem, né, a quantidade de deuses, entre aspas, falsos que foram introduzidos em Israel. E logo por quem? Salomão. Isso tudo por um motivo. Perderam a lei do Senhor. A lei. Sem a lei. Perdeu o livro, perdeu a bússola. Exato. E hoje é a mesma coisa. Mesma coisa. Perdeu a palavra, aí tira uma coisa que Deus ordena e coloca uma que Deus não ordena. Está No substituindo lugar. a palavra de Deus por outras coisas, a Bíblia por Uhum. outras coisas. É. Não funciona. O objetivo daqui a pouco a Bíblia não tem mais sentido, porque a Bíblia já está condenando todas as ações e atitudes dessa geração perversa, inclusive a perversa dentro do povo de Deus, né? Então a Bíblia daqui a pouco será um livro perseguido, né? Será um livro realmente perseguido, porque é o livro que descortina o pecado e o erro humano, né? Então é um farol que ilumina, e por conta disso, por ser um farol que ilumina as trevas, tá? E Jesus falou a respeito disso. Trevas, a palavra dele, luz. Quem lembra? Em João. Procura aí, João. Você vai ver. Jesus falou, todo aquele que pratica a verdade vem para a luz. Mas quem... Dê a dica. Dê a pista aí para você achar. Capítulo 3. Mas não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Então é exatamente a palavra de Deus, esse farol que ilumina. Aí quando mostra o sujeito assim, é como se tivesse feito um CAT scan espiritual dele, né? Aí ele vai ser olhado assim, vai ver tudo quanto está de ruim ali, em relação à lei de Deus, à palavra de Deus. Né? Aí, achou? Hã? 3,19. Eu vou aqui mais rápido aqui do que vocês, hein? Vamos lá. O que diz aí? João 3,19. Evangelho segundo João, capítulo 3. Pode ler? Pode. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Viu aí? E esta é a condenação. Tá? Aqui o versículo 18 é colocado de modo bem claro que quem crê nele, no Filho de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação? O que é a condenação? A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, o que é a luz? Exatamente essa palavra que Jesus trouxe, era uma condenação, é uma condenação para aqueles que estão nas trevas. E se a luz ilumina essas trevas, aí as pessoas vão ver o que de fato elas são na ótica de Deus. Aí elas fazem o quê? Elas detestam. O texto é muito interessante, né? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal detesta a luz, aborrece a luz e não vem para a luz, por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Tá? Mas olha o interessante aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Percebe bem? Não é quem pratica a justiça que vem para a luz. É quem pratica a verdade. O que é aqui praticar a verdade? É quando a luz ilumina, tá? E ele se vê na ótica de Deus, e aí então eu sou isso aí mesmo. Eu preciso de seguir esse caminho, que é o único caminho que o Filho de Deus trouxe para poder me tirar dessa condição. Então é o reconhecimento.
Então, praticar a verdade, muitas das vezes, é admitir que você está errado. Ou quase sempre é isso. Né? E a única forma de escape é ir ao encontro da luz e não fugir dela. Aí as pessoas veem o horror que são, porque a luz projetou, aí tentam o quê? Apagar essa luz, né, para continuar nas trevas, para que não seja manifesta aquilo que elas são, aquilo que elas fazem, aquilo que elas praticam. Tá? Então, Aquilo que o senhor falou com o pastor Marcos aquele dia, que nada pode substituir a leitura da palavra de Deus. palavra de Deus. Exatamente. Né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aí é exatamente. Mesmo que siga o caminho, eu estou errado, mas agora qual é o caminho para me consertar? Jesus é o intermediador, ele morreu pelos meus pecados, pelos meus erros, e agora eu os confesso, eu os abandono, e aí então, isso aí, só Deus é que faz o homem seguir esse caminho. Do contrário, a luz bate, ele cria uma repulsa. Não é a reação que está sendo na sociedade sem Deus e com Deus hoje? A palavra de Deus condena essas práticas abomináveis que estão aí, ou eles ressemantizam a palavra para se adequar àquilo, só pode, para poder se adequar e aceitar aquilo, né, que eles estão praticando. E tem os sacerdotes dos mais baixos hoje que estão sendo os sacerdotes dos altos. Estão aí. Né? Você que está aí, né, que é homoafetivo, está amaziado, vocês não podem, vocês têm que se casar. Aqui não é bagunça, não. O cara, aqui não é bagunça, não. É o que, então, o Jacob Maurício? Me explica o que é isso. Entendeu? É toda a mente derretida, gente. Tá? Toda a mente derretida. Então, e tem sacerdote para isso. Naquela época tinha um sacerdote para aquilo. Lembra da época do Mica? Então, os sacerdotes de Mica estão aí. É sacerdote, né, para preservar o culto pagão. E o Mica pensava, agora o Senhor vai me abençoar porque eu tenho um sacerdote dele fazendo aqui, abençoando a minha coisa errada. Gente, onde é que está, né, a cabeça desse pessoal? É exatamente o que está aí. E lá não é bagunça, não. Imagina se fosse. Imagina se fosse bagunça. Tem até profecia. Tem, ó. Tem. E não duvido, não, viu? Percebem bem? E então, semelhantemente, aqui. Tem aqui, eu falei que tinha as outras divindades, né? Os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a abominação dos Sidônios, para Quemos, a abominação dos Moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, as estátuas, cortou os postes da deusa Azerá e encheu de ossos humanos o lugar onde haviam estado. Uma forma de profanar. Então, aí, a profanação dessas falsas divindades que estavam ali. Então, Josias está promovendo o quê? Uma reforma radical, erradicando, tirando tudo e dampando, né? Como diz aqui nos Estados Unidos, é criado o verbo dampar, né? Jogando lá no lixo, no lixão, tudo isso que estava dentro da casa de Deus, nos arredores, por conta do desconhecimento da palavra de Deus. Os líderes entrando por esse caminho, né, e ainda tinha resquícios de um grande líder que deixou aí, Salomão, aí já viu. E o povo? O povo vai, né, sem palavras. Se o rei está sem a palavra, o povo sem a palavra, então é tudo pelo caminho da quebra da aliança e, obviamente, as consequências virão. Como nós vamos finalizar esse semestre estudando as consequências que o cativeiro já está logo ali na porta. Né? Logo ali na porta. Próxima pergunta. Pergunta 7. O que o rei Josias fez ao altar que estava em Betel? O que ele queimou sobre o altar, e o que ele viu e indagou de quem era, e o que lhe disseram, versículos 15 ao 17, do 15 ao 17. Josias também derrubou o altar que estava em Betel,
e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Então, observa bem que ele está agora já entrando naquele território ali onde estavam aqueles ídolos. Ele já está ali, chega a Betel e vai destruindo os altares feitos. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Azerá. A estátua da deusa Azerá foi queimada. Soluçãozinha da pergunta. E o que ele viu e indagou de quem era e o que lhe disseram. Versículos 16 e 17. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. Então, uma forma de profanação. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que havia predito aquelas coisas. Lembram onde? Quando? Quando é que foi? O profeta velho, o Profeta novo, altar, né? Eis que dias virão. Lembra aí, traz aí a tona. Pega a Bíblia aí, traz a profecia para a gente dar uma olhada. Para você ver agora aqui, tem lá atrás prolepse, e agora aqui, analepse. Né? Lá a projeção, pela visão periférica cognitiva, e aí a analepse é a volta aqui, mostrando que Deus não se esquece desses detalhes daquilo que ele fala. Né? Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E a deusa Azerá, tem uma imagem dela recuperada aqui, vou ver se dá para mostrar para vocês. Dá para ver aí. Achou aí? Sim. Aí está a deusa Azerá, uma imagem dela. Vê então o texto. Sim. E eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio ajudar a Betel, estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os seus sacerdotes, dos altos que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão os ossos de homens. E naquele mesmo dia deu um sinal, aí já parte o sinal. Então aqui vem a profecia que é tão precisa que dá até o nome de quem fez. De que vai ser o realizador dessa tarefa aí. Josias. 300 anos antes, parece. Um bom tempo antes, eu não tenho aqui a data precisa, posso até pesquisar depois, dar uma olhada. Mas aí, e assim ele profanou o altar segundo a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas, conforme foi lido aí. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? E os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus. Tá? Primeiro livro dos Reis, 13, né, de 30 a 32, que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Tá? Aí Josias disse: deixa-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. O único que foi respeitado ali, né, foi esse homem de Deus que foi enganado pelo profeta velho. Esse profeta velho é um problema. Ele era um causador de problemas. Né? E aí então ele sofreu aquela pena por conta de atender a palavra do profeta velho. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria.
Vamos logo à última pergunta. Até onde o rei Josias foi derribando os altos e altares, e quais as pessoas que ele sacrificou e queimou sobre os altares, e para onde ele voltou? Então, os versículos finais aqui, até o 20. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Então observa que a reforma radical não pegou só Judá, ele já entra no território de Israel. Tá? E fez com estes santuários o mesmo que havia feito em Betel. Então ele pega ali a mesma coisa que ele fez em Betel, ele vai, e nessa reforma radical ele elimina tudo. E aí então, com o objetivo de aplacar a ira do Senhor. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali. Sacerdotes estes foram colocados e ordenados pelos reis de Judá. Pensem bem. Sobre os altares. Né? Então, ele matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou os ossos humanos sobre eles. Olha que tragédia, que imagem que você vê. Depois, voltou para Jerusalém. Ele volta novamente para o sul. E aí, então, a reforma está completa. Ele faz toda essa mudança, toda essa purificação, e o povo entrou nesse pacto, nesse concerto, nessa aliança, para poder voltar-se para Deus e atender as palavras do pacto. Atender as palavras do pacto. Daí, então, a partir daí, depois que está tudo apaziguado, a reforma feita, vem a celebração da Páscoa, e este período do rei Josias é um período muito bom, muito significativo, e que tem lições que nós estamos aprendendo para os nossos dias. Né? Há essa necessidade de se buscar aquilo que está onde não deveria estar e fazer uma purificação, uma limpeza. Né? E esse tipo de limpeza tem que ser feito na nossa casa física, onde nós moramos, e especialmente na nossa casa espiritual. Tudo tem que ser limpo, tem que ficar purificado para que o Senhor possa encontrar lugar dentro da nossa casa e também na nossa vida. Tá? Porque a partir do momento que essa reforma é feita, como é que Deus podia operar no meio desse povo, dar vitória a eles com tanta sujeira, até dentro da casa dele? Por que o povo de Deus tem perdido muito nos dias que a gente tem atravessado? Muitas coisas têm acontecido, e essas perdas, exatamente por conta do entulho da apostasia dentro da casa de Deus. Então, se essas coisas saem, aí o Senhor se apresenta, o Senhor se manifesta, o Senhor dá livramento, o Senhor cura enfermidade, o Senhor batiza no Espírito Santo, o Senhor dá o de que nós precisamos. Mas tem que limpar. Se não limpar, cada vez mais sujeira, Deus não habita no meio da sujeira. Né? Tem que fazer uma limpeza. Essa limpeza só vem através de um trabalho tipo o que Josias fez. É uma limpeza radical. Então, começa pela sua vida espiritual, começa pela sua casa, e tem alguma coisa aqui que está desagradando a Deus? Tira. E deixa só o Senhor imperar, reinar e governar, e aí você vai ver que nós vamos ver que as bênçãos de Deus vão ser melhores, os nossos cultos vão ser melhores. Como é que o culto em Jerusalém podia ser bom lá no templo? Até o próprio templo estava contaminado e as cidades, os bairros, todos cheios de altares de idolatria. Não tinha como. O Senhor não tem como se manifestar, só se for com fogo do céu para consumir aquele pessoal todo, consumir o povo dele todo. Tá? Então, fiquemos por aí, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, que nós possamos pedir a Deus, né, para manter uma igreja zelosa, né, da pureza e adoração, rejeitando qualquer forma de sincretismo ou idolatria moderna. Devemos examinar nossas vidas e comunidades, eliminando qualquer coisa que desonre a Deus,
seja materialismo, culto à personalidade ou outras formas de idolatria. Então aqui, culto à personalidade, tem muito. Materialismo, demais. E outras formas de idolatria que o Tim Keller, vale a pena ler o livro Deuses Falsos, que aí ele vai enumerar e vai mostrar que tem tudo isso aí na casa de Deus e não deve estar. Está num lugar proibido. Liderança piedosa. Líderes espirituais devem seguir o exemplo de Josias, promovendo a verdadeira adoração e confrontando práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Por fim, a liderança deve ser corajosa e comprometida com a verdade da palavra de Deus, mesmo diante da oposição. Hoje, quando alguém se levanta para defender a palavra de Deus, ele vai ter adversários, ele vai ter inimigos dentro do próprio povo de Deus. Tá? E a importância da palavra de Deus, a redescoberta e a obediência da palavra de Deus são cruciais para qualquer reforma espiritual. A Bíblia deve ser central na vida pessoal e comunitária da igreja. Devemos ensinar e pregar a palavra de Deus fielmente, promovendo a transformação espiritual. Então essa passagem, em síntese, nos apresenta um poderoso exemplo de como a liderança piedosa e a fidelidade à palavra de Deus podem trazer uma reforma espiritual significativa. A eliminação das divindades estrangeiras e a restauração da adoração verdadeira são lições valiosas para a igreja de hoje, chamando-nos a uma adoração pura e dedicada ao único Deus verdadeiro. É um desafio, mas nós já aceitamos esse desafio quando aceitamos esse projeto de restauração de tudo, que vai além da reforma, mas o propósito é voltar para as páginas do Novo Testamento e obedecendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para o nosso próprio bem. Não é para o bem dele, é para o nosso próprio bem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue nos abençoando com esse propósito e essa meta firme e inabalável. Amém. Vamos ao nosso almoço. מלכים ב' פרק כ"ג. וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול. ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים, וישרפם מחוץ לירושלים בשדמות קדרון, ונשא את עפרם בית אל. והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל, לשמש ולירח ולמזלות, ולכל צבא השמיים. ויוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים, אל נחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לעפר. וישלך את עפרה על קבר בני העם. ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר הנשים אורגות שם בתים לאשרה. ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויטמא את הבמות אשר כיתרו שם הכהנים מגבע עד באר שבע. ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע, שר העיר, אשר על שמאל איש בשער העיר. אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. וטימא את התופת אשר בגיא בן הינום, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך.
וישבט את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבוא בית אדוני, אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרברים, ואת מרכבות השמש שרף באש. ואת המזבחות אשר על הגג עליית אחז, אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית אדוני, נתץ המלך. וירוץ משם, והשליך את עפרם אל נחל קדרון. ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל, לעשתורת שיקוץ צידונים, ולכמוש שיקוץ מואב, ולמלקום תועבת בני עמון, טימא המלך. ושיבר את המצבות, ויכרות את האשרים, וימלא את מקומם עצמות אדם. וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ. וישרוף את הבמה הדק לעפר, ושרף אשרה. ויפן יאשיהו, וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים, וישרוף על המזבח, ויטמאהו. כדבר אדוני אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. ויאמר, מה הציון הלז אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר, הקבר איש האלוהים, אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל. ויאמר, הניחו לו, איש עליינה עצמותיו. וימלטו עצמותיו, את עצמות הנביא אשר בא משומרון. וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שומרון, אשר עשו מלכי ישראל להכעיס, הסיר יאשיהו. ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות, וישרוף את עצמות אדם עליהם, וישוב ירושלים. ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל, וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. כי אם ב18 שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים. וגם את האובות ואת הידעונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים ביער יאשיהו, למען הקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית אדוני. וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. אך לא שב אדוני מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה. ויאמר אדוני, גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר הסירותי את ישראל, ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי, את ירושלים, ואת הבית אשר אמרתי, יהיה שמי שם. ויתר דברי יאשיהו וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת. וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. וירכבוהו עבדיו מת ממגידו, ויביאוהו ירושלים, ויקברוהו בקבורתו. ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו, וימשכו אותו וימליכו אותו תחת אביו. בן 23 שנה יהואחז במולכו, ו3 חודשים מלך בירושלים. ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. ויאסרהו פרעה נכו ורבלה בארץ חמת ממלוך בירושלים. ויתן עונש על הארץ 100 כיכר כסף וכיכר זהב. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו, ויסב את שמו יהויקים. ואת יהואחז לקח, ויבוא מצרים, וימות שם. והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה. איש כערכו נגס את הכסף ואת הזהב את עם הארץ,
לתת לפרעה נכו. בן 25 שנה יהויקים במולכו, ו11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת פדיה מן רומה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו.